Olá, meu nome é Luísa Santos e eu sou estudante do IFRJ Campus Niterói e bolsista do programa Jovens Talentos para a Ciência da FAPERJ. O projeto do qual eu participo é sobre educação ambiental baseada em evidências, a filosofia, o jornalismo e as ciências frente ao ceticismo climático, orientado pela professora Mariana Spacek Alvim. Nessa série de vídeos, vou abordar alguns assuntos que nós pesquisamos. O objetivo desse primeiro vídeo é compartilhar informações sobre a crise ambiental, de maneira geral, e as mudanças climáticas de uma maneira específica, e como ainda hoje há interpretações e ações negacionistas sobre o tema. Além disso, a ideia é mostrar também como os cientistas travam uma disputa pública constante contra a desinformação nessa matéria. Vamos lá, parece muita coisa. É mesmo, mas dá para entendermos. Em um primeiro momento, é necessário explicar alguns termos: mudança climática e aquecimento global. Mudanças climáticas são alterações advindas da mudança de temperatura, precipitação, umidade, aumento de furacões, neve, tempestades, entre outros fatores externos em relação às médias históricas, podendo ser naturais ou causadas pelo homem. Todas essas mudanças acabam repercutindo direta ou indiretamente na saúde dos seres vivos. Diferentemente, o aquecimento global pode ser caracterizado como o processo do aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causada por uma abundante emissão de gases, como, por exemplo, o dióxido de carbono, gás metano, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre, que intensificam o efeito estufa. Essa grande emissão de poluentes decorre principalmente da ação humana no planeta, ou seja, de como estamos organizados e de como vivemos nossas vidas. Como podemos perceber, os fenômenos mudanças climáticas e aquecimento global estão relacionados, especialmente em nosso tempo. Agora fica uma pergunta: se a intensificação do efeito estufa impacta tanto no aquecimento global, podemos inferir que o efeito estufa é em si um problema? De modo algum. O efeito estufa é essencial para a vida na Terra. O efeito estufa é um mecanismo natural que retém calor na atmosfera. E sem ele, grande parte da vida como conhecemos hoje não seria possível. Ele funciona como um regulador do clima global, sabe? Explicando, apenas uma parte da energia emitida pelo Sol sobre a Terra volta ao espaço. A outra parte é retida no planeta por meio de gases de efeito estufa, os GEs. Isso faz com que a Terra se aqueça. Alguns desses gases são vapor d'água, gás carbônico, metano, ozônio. Entretanto, a emissão desses gases de forma exagerada causa um desequilíbrio global, e é isso que chamamos de aquecimento global. Esse desajuste, chamado aquecimento global, tem sido verificado atualmente, e os cientistas têm relacionado com o aumento desses gases. Consequentemente, o aumento da temperatura na Terra, principalmente as atividades humanas, como o uso desenfreado de combustíveis fósseis, que começaram a ser utilizados principalmente após a Revolução Industrial e que liberam uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, como a decomposição do lixo e de esgotos, que é o caso de lixões de céu aberto, que liberam metano na atmosfera. O desmatamento, que faz com que os níveis de O2 diminuam e os de CO2 cresçam, além de ter riscos diversos para a fauna e para a flora. E a criação de animais para o consumo, que gera durante toda a sua cadeia gases altamente prejudiciais, como gás metano, dióxido de carbono e óxido nitroso. O aumento desses gases tem gerado resultados que são possíveis notar atualmente. Por exemplo, o aumento da temperatura atmosférica na Terra, o aumento da temperatura dos mares, a diminuição das áreas cobertas por neves, geleiras e grande quantidade de chuvas em alguns lugares e seca em outros. O maior número de ciclones, furacões, surgimento de novas doenças. A partir de tudo isso, é possível perceber que, se não compreendermos bem esse fenômeno e se não agirmos adequadamente para reduzi-lo, a vida na Terra corre grande risco, inclusive a nossa vida e de outros seres vivos. Agora que já entendemos o fenômeno das mudanças climáticas, irei falar sobre o negacionismo científico e climático que ainda existe sobre esse tema. Para tanto, é necessária a compreensão de alguns aspectos, como o que é, a sua origem, algumas teorias negacionistas, como ela está presente no cotidiano e a resposta de cientistas e pesquisadores sobre esse fenômeno, por meio de alguns projetos. O negacionismo nada mais é do que a escolha de negar a realidade para escapar de uma verdade desconfortável. Para a ciência, ele é definido como a rejeição dos conceitos básicos incontestáveis e apoiados por consensos científicos,
a favor de ideias, tanto radicais quanto controversas. Ele pode ser considerado uma ideologia que surge normalmente em momentos de crise global ou quando algo considerado desconhecido aparece, como podemos ver atualmente. Mas, sabendo que a ciência é um meio bem confiável para compreendermos e até lidarmos com a realidade, é natural e até esperado que nos perguntemos por quê e como surge a necessidade de negá-la. Um evento marcante para o termo foi a postura das indústrias estadunidenses de tabaco nos anos 50, quando se organizaram para rejeitar as descobertas científicas da época que relacionava o tabaco a algumas doenças, como o câncer, por exemplo. Depois disso, também houve diversos momentos em que o negacionismo se tornou uma forte ideologia. Por exemplo, quando negaram o buraco na camada de ozônio, o vírus da AIDS, a ditadura civil-militar no Brasil e até o Holocausto. Fatos e circunstâncias comprovadas por meio de estudos e de discussões científicas passaram a ser questionadas e negadas como se fossem tão somente opiniões particulares. Atualmente, um dos objetos de abordagem negacionistas é o fenômeno das mudanças climáticas e do aquecimento global. É possível denominar tal postura de negacionismo climático. Negacionismo climático é a postura cética em relação aos argumentos científicos a respeito das mudanças climáticas antrópicas. Essa corrente ideológica acredita que o aquecimento terrestre seja natural e não causado pela interferência do homem na natureza, desresponsabilizando, portanto, os seres humanos. O exemplo emblemático desse negacionismo climático está presente na fala do ex-presidente dos Estados Unidos da América, o Donald Trump, no período de frio extremo em seu país no ano de 2017. Abre aspas. No leste dos Estados Unidos, pode ser o inverno mais frio já registrado. Talvez a gente precise de um pouco daquele velho aquecimento global que nosso país, mas não os outros, ia gastar trilhões de dólares para impedir. Se agasalhe. Fecha aspas. Diante da necessidade de lidar com a crença ou não do fenômeno das mudanças climáticas como apenas uma questão de opinião individual, alguns projetos passaram a ser desenvolvidos pela comunidade científica para se contrapor ao negacionismo climático. O primeiro caso é um grupo que se reúne para proteger a Wikipédia de ataques negacionistas ao verbete Climate Change. Nesse contexto, um grupo trabalha consistentemente para proteger a página do vandalismo digital. A holandesa à frente do trabalho começou a editar a enciclopédia, pois a considerava desatualizada e com muito espaço para a negação do clima. Por meio desse grupo, ela e outros pesquisadores passaram a visitar e revisar o site todos os dias. Eles são responsáveis pelo verbete, que é considerado um dos melhores em inglês. Após o grupo identificar tentativas de vandalizar o artigo, eles o protegeram e estabeleceram instruções para editá-los, com a utilização de alguns critérios, como o tempo de edição no site para se mexer em artigos protegidos, utilização de robôs para impedir o vandalismo, além de bloqueio de usuários anônimos. A Wikipédia em português também possui editores qualificados que revisam a página sobre o assunto. O objetivo é evitar todas as tentativas de negação da crise ambiental. Outro projeto muito importante, que trabalha pela divulgação de informações confiáveis sobre a questão das mudanças climáticas, é o projeto The Consensus Project. Ele visa mostrar para a população e para a sociedade, de uma forma clara e dinâmica, por meio de gráficos, o grau de consenso da comunidade científica sobre o tema do aquecimento global causado por nós seres humanos. No site, inclusive, é possível encontrar dados comprovados de que a atividade humana esteja causando a maior parte dessa crise. Esse projeto é extremamente importante, pois comunica à sociedade informações sobre esse assunto, como elas devem ser tratadas, evidências científicas e não como algumas vezes ocorre, opiniões. Dessa forma, nós encerramos esse primeiro vídeo. Eu espero muito que tenha sido muito produtivo para vocês, que vocês tenham gostado muito. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. E é isso. Tchau, tchau.